para vocês sobre o que é ter a face descoberta. E entenda o seguinte, tudo que é fingimento é máscara. E a gente tem que tirar as máscaras. Às vezes a gente aparenta uma coisa e a gente não é aquilo. A gente fala que faz uma coisa e na verdade está fazendo outra. Mas vamos lá. Tem um texto que diz assim, aquele que me ama é amado do meu Pai. Não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu o amarei, Jesus. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, você precisa entender que se você quer ver a manifestação de Deus na sua vida, no sentido de você ter algo realmente verdadeiro com Deus, você precisa amar, obedecer os mandamentos. E o que é obedecer esses mandamentos? É a Bíblia? Sim, a Bíblia, com toda certeza. Mas Deus, Ele é muito, muito além do que é a Bíblia. Eu não estou desmerecendo a autoridade da Bíblia. Amém? Só que Deus, Ele é maior que isso. A Bíblia, você não vai entender a Bíblia sem saber quem é Deus. Porque o tamanho de Deus, as dimensões de Deus, elas se referenciam em uma coisa só: amor. Mas antes, deixa eu contar uma história para vocês. Eu sei que se você ama realmente, se você realmente sabe o que é amar alguém, né? Eu te garanto que você pode amar seu pai, sua mãe, seja lá quem for. Isso ainda é pequenininho perto do que Deus ama e o que é o amor de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu lembro que, assim como vocês, né? Eu nasci de novo, eu recebi o Espírito Santo, eu senti minhas mãos tremerem, o meu corpo tremer, eu recebi o Espírito Santo. E algumas coisas na minha vida, o que aconteceu? Elas foram embora, mas muita coisa ficou. E eu lembro que uma vez, eu era novo convertido, eu tinha 18 anos. E eu estava, acho que uns 2 meses indo na igreja. E fizeram um luau. E o luau era na praia. E era um luau da igreja. E vamos evangelizar e falar de Jesus e não sei o quê. E eu lembro que, beleza, vamos lá, né? Já que eu estou aqui e tal, minha avó mora lá. E eu pensei, poxa, no caminho, bem que eu podia de repente já aproveitar essa carona e ficar lá na minha avó, lá na praia, que minha avó morava lá. E chegamos lá no luau, tinha melancia lá, fruta, tudo quanto é coisa na areia, né? E todo mundo lá empolgado, violão. E eu lembro que tinha uma festa num lugar lá na rua, na praia, e todo mundo e eu olhei para o luau, olhava para a festa, olhava para o luau, olhava para a festa. E eu pensei, isso aqui está um saco, eu vou me jogar para aquela festa. E eu me joguei para a festa. Fiquei 3 meses na praia. Eu simplesmente assim, abandonei Jesus rapidinho. É sério. É engraçado, né? Mas é sério. E eu lembro que eu fiquei uns 3 meses na praia e eu voltei. Só que dentro de mim eu sentia algo vazio. Porque eu sabia a minha experiência, o que eu tinha vivido com Deus.
Eu sabia que eu tinha experimentado Deus, mas eu não conhecia Deus. Não conhecia Deus. E muitos de vocês aqui hoje, eu vejo nessa situação, vocês experimentaram Deus. Vocês tiveram a experiência de nascer de novo, mas vocês não conheceram a Deus. E conhecer a Deus é muito, muito, muito maior. Muito maior. E eu lembro que daí eu estava me sentindo vazio. Eu pensei, bom, vou lá para aquele lugar, a igreja. Vou lá. E eu ia na igreja, mas eu ainda tinha tentações, eu ainda soltava alguns palavrões, eu tinha alguns problemas emocionais, eu tinha. Então, eu lembro que daí eu fui conversar com um primo meu, e eu falei para ele, poxa, cara, eu não sei o que acontece comigo. Agora eu resolvo vir para a igreja, mas eu não sinto mais Deus, eu não sinto mais aquela presença, eu não sinto mais o meu corpo tremer, arrepios, eu não sinto um monte de coisa. Aí ele chegou para mim e falou, vem cá, cara, tu ora? Eu falei, não. Você parou de falar palavrão? Eu falei, não. Às vezes eu falo. Ah, você parou com isso? Não. Parou com aquilo? Não. Eu falei, ele falou para mim, tá, como é que tu quer viver alguma coisa com Deus se tu não está interessado em Deus? Aí caiu a minha ficha. Aí eu lembro que eu pensei, poxa, tá, e como é que eu faço isso? Eu sabia que eu tinha que orar, eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, mas até então ninguém tinha me explicado para que eu fazia essas coisas. Por que eu tinha que orar, por que eu tinha que ler a Bíblia? Eu não sabia. E esse primo falou assim para mim, olha, eu vou te ajudar. Mas assim, tu vai na minha casa e a gente vai começar a conversar. E enquanto eu estava lá conversando com ele, eu comecei a dizer, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou assim. Ele falou, amém. Então você vai orar todo dia. Mas eu não sinto vontade. Ele falou, você não vai orar porque eu estou te pedindo. Você vai orar porque você vai conversar com Deus. Tá bom. E eu comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu tenho essas coisas no meu coração. E eu comecei todo dia. Só que daí, aqueles 5 minutos que eu orava, começaram a virar 10. E depois aquilo começou a ficar gostoso. E eu comecei a sentir muita vontade de volta de ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E quando eu lia a Bíblia, meu Deus, parece que tudo pulava, saltava no meu rosto. E eu começava a entender, mas não simplesmente porque eu estava lendo, mas porque aquilo era bom. E eu comecei a desfrutar Deus. E eu comecei a conhecer Deus. E eu comecei a entender o que era fé. Sabe o que é fé? Muita gente acha que fé é acreditar muito. Não, eu vou acreditar bastante que vai acontecer. Isso não é fé. Não, eu vou repetir 1000 vezes esse texto. Isso não é fé. A palavra de Deus diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não está falando da Bíblia? Não. Está falando da palavra revelada de Deus. Quando você lê a Bíblia, talvez aquilo venha revelado para você quando você está numa comunhão com Deus. Ou às vezes você está andando na rua e o Espírito Santo fala dentro de você
Isso é a palavra de Deus. E é isso que gera fé. E quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a descobrir o que era a fé. Porque até então fé para mim era acreditar muito. Mas não, fé é ouvir Deus. E quando você começa a ouvir Deus, você começa a descobrir quem Ele é. Você começa a entender quem Deus é. Eu vou conhecer o Henri, porque eu me relaciono com ele, eu converso com ele, porque nós somos amigos. Eu vou conhecer minha esposa, porque nós nos relacionamos, conversamos, passamos o tempo todo junto. Então eu começo a conhecer quem a minha esposa é, as características dela, o jeito dela fazer as coisas, a personalidade dela. E quando você começa a conhecer Deus, você começa a descobrir a personalidade de Deus e quem Ele é. Sabe o que Deus é? Tem um texto em 1 João 4, 7, versículo 8, que diz: Amados, vamos amar uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor de Deus, ele é sobrenatural. Você pode amar um irmão como seu irmão. Não, esse é meu irmão, eu amo meu irmão. Você pode amar sua irmã, você pode amar sua esposa de uma forma natural. Só que o amor de Deus, você só vai descobrir nele. Não tem outro jeito de descobrir o amor de Deus. E o amor de Deus, ele é sobrenatural. Ele é espiritual. Sabe aquele texto que diz: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade? Sem Deus, não vai adorar assim. São só palavras. E quando você ama, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então eu vejo que muitos de vocês nasceram de Deus, mas tem essa segunda etapa: e conhece a Deus. Quando você conhece a Deus e você começa a se aproximar dele, as suas máscaras caem. Eu vou chegar para você aqui um dia e vou dizer: ei, como é que você está? Ah, estou bem. Será? Está bem mesmo? Sabe, por que você às vezes coloca uma máscara? Faz de conta que minha mão é uma máscara. Você está vendo quem eu realmente sou? Agora se eu tiro. Então muitas vezes a gente vem para a igreja ou finge uma coisa e lá fora é outra. Quem você é quando não tem ninguém olhando? Mas saiba que para Deus não há nada encoberto. Nada. Não tem nada encoberto para Deus. E não há nada que não venha a ser revelado. Então muitas vezes eu vejo que eu chego para as pessoas e pergunto: você está bem? Ah, estou. Mas eu sei que foi beber na Shiloh Fest. Eu sei que tem problema na área sexual. Às vezes Deus nem precisa revelar. Às vezes a experiência da gente, de tudo que a gente já fez de errado, já dá para ver estampado na cara da pessoa. E eu vejo que a gente paga um preço para mostrar para vocês quem Deus é. A gente se dispõe para vocês: olha, vem, me procura, conversa. Eu quero saber o que está de errado no teu coração. Eu quero ajudar você a conhecer Deus. E a pessoa: não, está tudo bem. Só que entenda, não é a mim, não é ao pastor, os líderes dessa igreja que você está rejeitando. É o amor de Deus. Porque Ele te ama.
E Ele morreu por você. E ele se entregou por você numa cruz. Então do que você está com medo? Amados, vamos amar uns aos outros com amor sobrenatural, sem máscaras, sem fingimento. Vamos amar uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Essa é a personalidade de Deus. E você só vai conhecer a personalidade de Deus e quem Ele é se relacionando com Ele. Não tem atalho. Não tem atalho. Sabe, em Mateus Jesus falou assim, muitos virão em meu nome dizendo, Senhor, Senhor, não fizemos milagres em teu nome? Não fizemos isso, não fizemos aquilo? E Ele disse assim, apartai-vos, se afastem de mim, eu não conheço vocês. É sério. Não brinquem com Deus. Não finjam aqui dentro. Isso aqui não é um clube. Não é um clube. Não é um clube. Igreja não é clube. Sabe, quando você finge, é porque você tem medo. Tem medo. Mas em 1 João 4,18 ele escreveu assim, no amor não há medo. Então, tenha a sua face descoberta. Eu coloquei a minha foto porque daí eu não estou insinuando ninguém. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. O que é o perfeito amor? É Deus. É a personalidade dele. Então, quando você começa a conhecer a Deus, você não tem mais nada para esconder. Não tem mais o que esconder. Conhecer Deus é ter uma face descoberta. Então, eu sei que vocês nasceram de novo, a maioria, ou todos. Tiveram uma experiência pessoal, aceitaram Jesus, receberam o Espírito Santo. Mas vocês receberam uma medida de fé. E essa medida de fé que vocês recebem quando vocês aceitam Jesus e recebem o Espírito Santo, tremem e caem no chão, isso é um start. É uma medida de fé que você recebeu para crescer. A palavra de Deus diz em Romanos 1:17 que a justiça de Deus, que é a verdade de Deus dentro de você, ela vem de fé em fé, de glória em glória. Então a fé que você tem hoje, amanhã tem que ser maior. Paulo exortou Timóteo e falou, Timóteo, não deixe de praticar o dom que você recebeu por imposição de mãos. Ele tinha que praticar, desenvolver aquilo. Está lá, 1 Timóteo 4,14. Então você tem que desenvolver o que você recebe de Deus. Desenvolva a sua fé, desenvolva a sua salvação. Em Filipenses diz que você deve aprimorar a sua salvação. Aprimora. Face descoberta. Sabe, o amor lança fora o medo. Então quando a gente chega para algum de vocês e pergunta como você está, por que você tem medo? Porque não está conhecendo a Deus. Você tenta se proteger naquilo que você é. Mas quando você começa a conhecer Deus, Ele põe para fora quem você é. Deus expõe você. E Ele começa a mudar o teu coração. Hoje eu olho as festas, não sinto vontade nenhuma. Porque eu fui aperfeiçoado nisso.
no amor de Deus. Tentação, mulher na rua, nenhuma. Posso ser tentado por certas, mas não entro nessa há muito tempo. Quando você começa a conhecer Deus, não é você que aparece, é Deus. Sabe, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu vejo como eu sou pequeno, como eu sou insignificante, e como Ele me ama, e como Ele vê as pessoas. Mais eu amo as pessoas. Sabe por que às vezes, eu não vou cumprimentar aquele garoto aqui do vertical, porque eu não gosto dele. Falta de amor. Deus ama as pessoas, e você? Se você é igual a Deus, então você também tem que amar. Por que você não é igual a Deus? Eu não sou igual a Deus. Porque a gente tem que crescer nesse relacionamento e conhecer Deus verdadeiramente. Sabe, o amor de Deus lança fora o medo. Lança fora as tuas ideias erradas, o que você acha que é certo ou errado, o seu orgulho. Sabia? Eu acho isso e eu não tenho que dar satisfação para líder nenhum. Orgulho. A palavra de Deus diz que o orgulhoso, ele olha de longe. Não afasta Deus da tua vida por causa de orgulho, bobeira, dificuldade de às vezes contar um problema. Tem um coração aberto. Você quer enganar quem? Não vai enganar ninguém. Deus, muito menos. Sabe, quando você vê igrejas, congregações, onde os pastores deixam você viver uma vida de pecado, falsos pastores, sabe, é porque você não quer Deus. E os falsos profetas, eles são para as pessoas que não querem Deus. Porque, eu vou lá naquele lugar, naquela igreja, porque lá eu posso pecar à vontade e ninguém vai pegar no meu pé. Vai. Só que os falsos profetas são para as pessoas que não querem Deus. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará. Por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Perdeu o relacionamento. Então, a igreja vira um clube. Vamos atrair as pessoas com evento, com festa e tudo mais. Não é errado. Mas qual que é o foco? Qual que é o foco? Deus. Deus. Sabe, eu sei que é pesado eu falar isso, essas coisas, mas entendam, eu estou sendo pesado agora, mas entendam, a gente faz isso por amor. Eu não quero ver vocês no mundo. Nós lutamos, oramos por vocês. Não quero ver vocês no mundo. Não quero vocês desperdiçando a vida. Eu desperdicei muito tempo da minha vida. Mas quando eu comecei a conhecer Deus, eu comecei a ver quem Deus era. Isso não tem preço que pague. As experiências pessoais que a gente tem quando está orando no quarto e Deus fala com você, isso não tem preço que pague. Sabe, eu passo lutas e dificuldades, mas eu prefiro passar com Deus. Não passe lutas e dificuldades sem Deus. É muito difícil. Você não vai conseguir superar. E vão aparecer feridas no teu coração que nunca vão ser saradas. Quando você começa a conhecer
conhecer Deus e Ele começa a confrontar o teu coração com o amor dEle, você começa a abandonar o teu passado naturalmente. Eu abandonei o meu passado porque eu resolvi um dia me dispor. E o Senhor começou a falar comigo e começou a falar do meu coração. E eu comecei a conhecer quem Ele era. E Ele foi gerando fé dentro de mim. E começou a abrir meu entendimento para as coisas dEle, para a Bíblia. Começou a me fazer entender sobre o futuro brilhante que eu tinha. E eu garanto a você, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena cada momento que você deixa para ficar na presença de Deus. Não tem coisa melhor. Amém? Amém. Agora, vou fazer uma coisa que eu sei que nada disso aqui tem sentido nenhum se eu não fizer. Mas se tem alguém aqui que não tem certeza da salvação, que não teve a experiência do novo nascimento, de nascer do Espírito, e quer aceitar Jesus agora, fechem seus olhos. Se você quer aceitar Jesus agora e dizer: eu quero conhecer esse amor, eu quero conhecer quem Deus verdadeiramente é e o que Ele tem para a minha vida. Da onde você está, levanta a sua mão. Diga: eu aceito Jesus.